Paz e bem a todos, bem-vindos. Algumas pessoas me perguntaram o que é isso que você está usando na cabeça. Isso que eu estou usando na cabeça chama Zuccheto. É um acessório de cabeça típico da Igreja Católica, usado nas ordens religiosas. É que a minha assessora aqui. Essa daqui ela tá prenha, extremamente carinhosa, extremamente colada no papai, não me deixa um segundo. Mas o Zuccheto, aquele gorrinho que o Papa usa, é Zuccheto, que os bispos e cardeais usam, chama-se Zuccheto. Os franciscanos também usam, os padres também poderiam usar, inclusive o preto, mas nunca vi um padre usando. Eu gosto de usar. Se parece muito com a taquia que os muçulmanos usam, mas a taquia ela é branca. Então tá, pessoal. Hoje eu venho trazer um tema polêmico. Deixei de gravar os vídeos alguns dias, porque eu estava estudando muito e formulando uma teoria. Estou estudando muito sobre o purgatório, no catecismo e na visão de Santa Catarina de Gênova, que escreveu sobre o purgatório. Ela foi uma santa, dotada de visão pelo Espírito Santo acerca do purgatório. Ela foi uma santa que viveu as dores do purgatório ainda em vida, né? Então vou falar um pouco para vocês sobre este assunto hoje. Pessoal, primeiro, de um modo geral, eu vou falar mais especificamente em outro momento, o que seria o purgatório? O purgatório, ele seria um local de purificação, tá? Ele seria um local onde as almas seriam purificadas por diversas formas. Ô, gente, deixa eu tirar meu bebê aqui que ela tá me distraindo. Já abro para você. Quando eu terminar, eu abro para ela de novo. Então vamos lá. O purgatório seria um local de purificação, onde as almas sofreriam algum tipo de penalidade muito extrema, tá? Para expiação dos pecados. O inferno tem o mesmo tipo de punição que o purgatório. São punições extremamente severas. Só que a grande diferença é o seguinte: o purgatório tem tempo. A alma não vai ficar lá eternamente, ela vai ficar lá sendo purificada, e essa purificação é derivada da caridade de Deus, que permite essa purificação. Dado o estado final da purificação, não existe mais pecado, a alma encontra-se digna da presença de Deus, então ela pode ingressar no paraíso, tá? O inferno não, o inferno, a punição é eterna. Ok, muito bem. Nisso, a gente esbarra na teoria, em uma das diferenças com o espiritismo kardecista. Porque o espiritismo kardecista diz que a alma precisa encarnar e reencarnar várias vezes, e cada reencarne ela evolui um pouco mais, até atingir a plenitude da evolução e estar digna da presença de Deus. Confesso que para mim essa ideia não é desagradável, tá? Mas a visão católica é bem diferente. Na visão católica nós não temos reencarnação. Nós temos a presença do purgatório, a existência do purgatório, e nesse purgatório, a alma sendo purificada
pela graça de Deus, através do fogo, através de outro tipo de purificação, ela atingiria a evolução plena e seria novamente juntada ao Pai no paraíso. Então, não há essa necessidade da reencarnação, já que o purgatório ele é um instrumento para essa evolução final da alma e nela não existindo mácula. Quando termina o tempo da alma no purgatório, ela se encontra evoluída plenamente ao nível de estar na presença de Deus. Ok? Muito bem. Então, nessa visão, nós teríamos o plano espiritual. Onde se encaixa o plano espiritual aí? Tá? Não é claro no catecismo essa questão do plano espiritual e também não é claro no relato de Santa Catarina de Gênova. No relato dela, que é um pouco mais detalhado que o do catecismo, aconteceria da seguinte forma. Vou explicar e depois vou fazer considerações. A pessoa levaria uma vida normal no planeta, tá? E ao final dessa vida, no evento morte, esta pessoa, pelas escolhas que ela fez na vida, ela seria classificada como uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, tá? E também a escolha que ela fez no final da vida. Se ela escolheu reconhecer os seus pecados e se reconciliar com Deus, isso daí na Igreja Católica seria a extrema-unção, seria a confissão final e principalmente o sacramento da extrema-unção. A renovação dos votos do batismo, isso daí traria a pessoa ao status de reconciliação com Deus. Então, voluntariamente, aquela alma se atiraria ao purgatório, onde ela seria purificada. As almas que no final da vida não desejarem a reconciliação com Deus, não reconhecerem os próprios pecados e não desejarem a caridade divina, seriam atiradas ao inferno. Tudo bem. Mas aí a gente vem para uma questão, uma consideração muito importante. Neste momento, temos almas no inferno? Umas correntes dizem que sim, outras correntes dizem que não. E eu caminho com as correntes que dizem que não. Por quê? O inferno, ele é o destino e punição final daquelas almas rebeldes contra Deus. E isso inclui Satanás e os diabos, tá? Mas ele será ocupado no dia do julgamento final. Por quê? Porque as almas julgadas, aquelas que não desejarem a reconciliação com Deus, serão atiradas no inferno. Ok? Se as almas no fim da vida já são atiradas no inferno, aquelas que não querem reconciliação com Deus, então não tem necessidade do dia do julgamento final, porque elas já estão sendo julgadas agora. Então não tem o dia do juízo final, porque elas já estão sendo julgadas agora. Tá? E nesse sentido que eu penso. Durante todo o tempo de existência, até o dia do julgamento final, é tempo das almas se arrependerem, buscarem o perdão de Deus e a reconciliação com Ele. Então, se atirarem no purgatório. Devemos lembrar que
Deus é misericordiosíssimo. A misericórdia de Deus é infinita. E não há nada que Deus não possa perdoar. Ele só exige que haja arrependimento sincero e vontade sincera de reconciliação e purificação. Se houver essas duas ações, todos podem ser perdoados. Ao meu ver, até o diabo pode ser perdoado, se ele se arrepender sinceramente de todos os seus pecados e buscar a reconciliação com Deus. O que é buscar a reconciliação com Deus? É voluntariamente se atirar ao purgatório, se submeter lá a toda a purificação que é caracterizada como a caridade divina. Todos podem ser perdoados. Até aqueles, ao meu ver, que no ato da morte não desejaram a reconciliação. Porque Deus é misericordiosíssimo e as almas têm esse tempo, até o dia do juízo final, para buscar o perdão de Deus. E então, aquelas que não buscarem o perdão de Deus serão julgadas. E no julgamento terão a última oportunidade de reconciliação, de reconhecimento dos pecados e da busca do perdão de Deus. A meu ver, é para isso que o dia do julgamento final existe. O dia do juízo final existe, é neste sentido. É a última chance dos transgressores se reconciliarem com Deus e se livrarem do fogo do inferno. Só que nessa teoria nós temos uma brecha, nós temos uma lacuna que não foi dita e não foi explicada e não foi abordada por ninguém. Como todos sabem, eu passei muito tempo dentro da bruxaria e dentro da espiritualidade, fora das religiões. E nisso eu vi muita coisa. Eu presenciei muita coisa. E segundo os evangélicos, eu nem gosto de falar, mas segundo os evangélicos, tudo é demônio. Tudo é demônio. Não esperaria algo diferente deles. Mas enfim, nem tudo é demônio. Pessoal, gente, Alessandro, tive oportunidade de fazer contato com espíritos e almas de pessoas boas que estavam perdidas depois da morte, que não aceitavam a morte, que tinham algum tipo de apego ao mundo material, seja residência, seja carro, seja bens materiais, seja pessoas, seja sentimentos. Já tive a oportunidade de encaminhar o espírito de uma senhora apegada ao marido, que vivia no mundo espiritual dentro da casa, como se ela ainda estivesse viva, não reconhecendo a própria morte, limpando, cozinhando, vivendo. E isso acabava com o marido que ainda estava vivo. Tive a oportunidade de trabalhar com o espírito de uma jovem que morreu de um acidente doméstico e que não conseguia progredir porque ela buscava desesperadamente o perdão da família por atos que ela tivesse cometido em vida. E vários outros exemplos. São pessoas ruins? Não. São pessoas que, com certeza, buscam a reconciliação com Deus? Sim. Que buscam o perdão de seus pecados? Sim. Que se atirariam, e com certeza com o nosso trabalho se atiraram voluntariamente ao purgatório? Sim. Mas por que não fizeram? Porque são maus? Não. Porque elas têm aqueles famosos,
aquelas famosas pendências com o mundo material, alguma situação que não deixava ela progredir, prendendo-a a essa realidade. Alguns nem sabem que estão mortos. E como que você vai escolher a purificação no purgatório se você nem sabe que você morreu, se na mente espiritual daquela alma ele ainda continua vivo em uma realidade diferente? Então, pessoal, na minha visão, o julgamento acontecerá no dia do juízo final, tá? E essas pessoas que eu relatei aqui agora, que não são essencialmente maus, que têm o potencial de reconciliação com Deus e que falta o ajuste de algum detalhe para que elas vão para este plano de reconciliação com Deus, de caridade de Deus, essas são as almas que a gente diz as almas penadas, que circulam entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que podem se manifestar no plano espiritual. Para mim, são estes espíritos que os kardecistas muito fazem contato e que são os tais servidores espirituais deles. Para mim, são estes espíritos, ok, que muitos chamam de fantasmas. Logicamente, existem aqueles com tendência maligna, existem aqueles com tendência maligna, aqueles que nunca vão querer reconciliação, existem. E a gente sabe que eles atuam no mundo físico. A gente sabe que Satanás e os diabos não estão no inferno, estão aqui no mundo físico para tentar roubar o coração dos homens. A gente sabe disso. E por que essas pessoas que morreram em confusão e precisam de auxílio para se encaminhar, porque elas não vão existir? É lógico que elas existem. Essa é a minha visão, essa é a visão que eu recebo através da sintonização com São Cipriano de Antioquia. E essa visão é o carro-chefe do trabalho com São Cipriano de Antioquia. É ajudar as almas necessitadas, é salvar as almas que precisam de ajuda, é trabalhar pela redução do tempo de permanência no purgatório daquelas almas que estão em purificação. Então, meus amigos e minhas amigas, nós podemos dividir as almas em 3 categorias. Eu vou escrever aqui. Então a gente divide as almas em 3 categorias. As almas encaminhadas, daquelas pessoas que com a consciência de reconciliação completa já vão direto ao purgatório, no pós-vida. Tem alguém que não passa pelo purgatório? Sim, aquelas que morreram em santidade, tá? Os santos já vão direto, não passam pelo purgatório. Mas nós, normais, comuns, a gente vai pagar uma pena. Todos nós. Todos nós. Então, são as pessoas que já vão encaminhadas, mortas direto ao purgatório. As almas perdidas, que são aquelas almas que precisam da nossa intercessão, que precisam do auxílio, que precisam dos benfeitores espirituais. E as almas malignas. Essas que precisam de muito trabalho, essas que precisam de muita intervenção, para que elas aceitem a caridade de Deus e se convençam da necessidade
da salvação em reconciliação. Ah, Alessandro, mas onde estão os benfeitores espirituais, seres de luz que atendem as pessoas no kardecismo, no espiritismo e tal? Acredito que esses seres de luz, esses benfeitores espirituais, tá, são aqueles que já estão na presença de Deus, que já estão completamente purificados, eles que fazem este trabalho para encaminhar e resgatar almas perdidas, tá? Mas os hospitais espirituais de tratamento e tudo, isso eu ainda não consegui encaixar na teoria, tá? Porque o purgatório é um local de sofrimento, é um local de pena, é um local para pagar pecados, tá? Então não é agradável. Apesar de que, concordo com Santa Catarina de Gênova, as almas não têm consciência do porquê estão lá. Quando elas entram no purgatório, elas perdem a consciência do porquê estão lá, que pecados cometeram, quem está à sua volta. Elas têm apenas uma consciência, que elas estão sob a caridade máxima de Deus e estão sendo purificadas. Pronto. Então elas não vão pedir para sair de lá. Elas vão ficar lá o tempo que for necessário, tá? E o sofrimento, apesar de muito intenso lá, é um sofrimento agradável às almas do purgatório, porque elas têm plena consciência que elas estão sob a caridade de Deus, tá? No inferno, provavelmente, elas vão ter consciência do que fizeram e por que estão lá. Então, meus amigos, essas almas perdidas, não conseguimos encontrar referência nela, na obra do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, nem no Catecismo da Igreja Católica. Essas almas perdidas é algo que, através de muita meditação, de muito estudo, de muito pensamento, de muito recorrer à intercessão de São Cipriano, é algo que faz parte de um conceito filosófico, filosofia de São Cipriano, o qual eu firmemente estou seguindo na minha vida pessoal. Tá bom, gente? Gente, o estudo não para. Ainda não li o livro todo de Santa Catarina. Podem surgir novas informações. Caso surja, eu vou gravar outros vídeos. Vamos conversar, vamos debater sobre isso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E vamos ter na nossa mente o mais importante. Independente da teoria X, Y ou Z, existem almas que precisam de socorro, que precisam de reza, que precisam de oração, que precisam de encaminhamento. Então vamos rezar muito e pedir muito a intercessão dos santos junto a Deus Pai Todo-Poderoso pelo encaminhamento das almas e sua purificação. Ok, gente? Vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade. O Frei Jorge aguarda a caridade de vocês, os doentes, o convento. Na descrição do vídeo está a chave para doação financeira e o endereço para doação física. Que Deus abençoe a todos em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Não esqueça de deixar o like. Envie o vídeo para outras pessoas verem. Se puder fazer um comentáriozinho, comente um amém. Comente um amém. Ou comente ok. Ou comente não gostei. Algum comentário. Porque é um vídeo muito importante de chegar para as pessoas. Vamos fazer chegar. Me ajudem, por favor. Até mais.